Shalom, pessoal. A graça do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, seja com todos vocês. Amém? Nós estamos aqui nesse vídeo, já é um vídeo aula introdutório, e nós vamos fazer um pouco aqui de uma explanação. Vamos trazer uma explanação aqui, um pouco do conteúdo que vai acontecer no seminário bíblico e um pouco do conteúdo, a introdução apenas do que vai acontecer no curso de formação teológica em 2021. E pegando o gancho, eu vou trazer aqui uma pequena chave bíblica, trazer aqui uma justificativa, tá? Plausível. Por que existe a escola de profetas? Por que esse nome, escola de profetas? De onde eu tirei isso? Eu já quero adiantar, se você quiser ler na sua casa, Atos, capítulo 19, do verso 1 em diante, e principalmente o verso 9 e 10, que fala sobre a escola de Tirano. Paulo precisou de um lugar para ensinar a Bíblia durante 2 anos. Eu vou ler aqui o texto para vocês, texto principal, para vocês entenderem como é que nasceu a escola de profetas, de onde eu tirei essa ideia. Primeiro, eu estava fazendo um estudo minucioso em Deuteronômio 13, estudando uma das porções bíblicas da Torá. São 54 porções, eu vou falar um pouco sobre elas aqui também, que é um método que eu acho extraordinário para a pessoa entender a Bíblia. Eu não conheço nenhum aluno, nenhum amigo ou discípulo que passou por minha vida, ou passou por uma das congregações que eu estava trabalhando com ensinamento, que ele não tenha crescido de maneira extraordinária e substancial estudando a Bíblia através das porções. Eu acho extraordinário você estudar a Bíblia através das porções. Foi um método criado por um judeu. Provavelmente a gente acredita que quem codificou as porções assim, em porções, dividida bonitinho, do jeito que a gente conhece, foi Moisés Maimônides. Nós acreditamos que ele que codificou de uma maneira extraordinária a Torá, para a gente aprender ela assim, em porções. Atos 19 é o que diz. Bom, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles, levou consigo os discípulos e discutia todos os dias na escola de Tirano. Isso está escrito em Atos capítulo 19, verso 9. Atos 19, verso 9 e 10. Vou ler o 10 para vocês também. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Aqui foi o seguinte, Paulo precisou de um lugar reservado, de uma yeshiva, nós chamamos em hebraico yeshiva, uma escola, uma sala, um local, em que ele pudesse tranquilamente pregar a palavra do Eterno, pregar o Evangelho de Cristo, né? Persuadir os irmãos ao caminho, que era assim chamado então, aqueles que seguiam Jesus eram os que seguiam o Evangelho do caminho. Não é interessante isso? O Evangelho do caminho, né? E Paulo fica aqui em Atos 19, verso 9 e 10, eu li só os textos principais. Durante 2 anos, a Bíblia diz. Olha o verso 12. De sorte que até lençóis e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam e os espíritos malignos saíam. Então, enquanto ele está ali na casa desse suposto tirano, acredita-se que esse tirano era um romano, outros acreditam que ele era judeu, a gente não tem aí certeza, mas ele teve essa liberdade de ensinar ali, ele criou uma espécie de escola, né, para poder ensinar as pessoas ali. E baseado nessa experiência de Paulo, nesse texto, e baseado também no crivo, né, de Deuteronômio 13, nós criamos então a ideia da escola de profetas. Moré Robson, por que a escola de profetas? Aí a gente aprende a ser profeta? Não, na escola de profetas nós levamos a sério a profecia bíblica, nós levamos a sério a Bíblia de Deus como profecia, nós levamos a sério a profecia enquanto dom também, porque quando eu paro aqui diante de vocês, inspirado pelo Ruach HaKodesh, conduzido pelo Ruach HaKodesh, eu estou profetizando, estou fazendo o trabalho de um profeta. Ensino bíblico é um papel profético. Eu entendo assim, tá? Apóstolo Paulo diz o que em Coríntios? Buscai com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Paulo não estava falando que você vai fechar os olhos, ficar em transe e dizer, eis que eu te digo. Não, nada contra isso, tá? Eu acredito sim nos dons espirituais. Só que não é dessa forma. Nós temos que entender que, a priori, profetizar é ensinar, é pregar. Primeiro, a priori é isso.
Todo aquele que é chamado para ser um seguidor de Cristo, ele profetiza. Ele, pelo Espírito Santo, leva o evangelho, ele ensina as pessoas. Então, isso é profetizar. Tá bom? Ficou claro isso? Robson, mas eu tenho dom, porque Deus fala comigo e eu profetizo e acontece. Tudo bem, você tem todo o espaço, tem o meu respeito, você tem a minha admiração, mas a preocupação prioritária da escola de profetas não é ensinar você a profetizar. Não é ensinar você como você vai ser usado, ou em que circunstância, em que nível, ou julgar se você tem unção, não tem. Não é isso. É ensinar que, primeiro, profetizar é ensinar e profetizar a palavra de Deus. Tá bom? A priori é isso. Ele diz, o próprio apóstolo Paulo, buscai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar. E aí depois ele diz, eu vou ensinar o caminho mais excelente. O caminho mais excelente que ele vai nos levar é lá em Coríntios 13, falando sobre a Havá, ou a Havat Hashem, o amor a Hashem, o amor a Adonai em primeiro lugar. Depois, a gente vai configurar esse amor em outros aspectos, tá bom? Pessoal, eu quero fazer uma introdução com vocês sobre o cronograma, que está muito rico, tá bom? Eu vou falando o que vai ter durante o seminário. Aulas expositivas, Moraes? Sim, eu vou pegar cada tópico desse, ou pegar um tópico e fazer 2 aulas. Eu vou ver a melhor maneira de expor esses conhecimentos para vocês. Aí eu pego um tópico, faço uma aula para cada tópico, ou 2 aulas por tópico, ou uma aula em cima de um questionamento e de uma pergunta que a gente considera relevante para o ensinamento e para o aprendizado, e aí nós vamos conduzindo o seminário assim. Eu já tenho um norte, eu já tenho um cronograma do seminário nas minhas mãos, só que eu sou muito flexível em relação a mudar. Eu posso mudar esse cronograma, mudar esse tema, dar uma readaptada, reajustar essa aula. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes a minha visão de professor, ela tem que trabalhar em cima da necessidade do aluno. Eu tenho que saber exatamente o que aquele aluno tem de dúvida, que é relevante, que ele aprenda, e aprenda da maneira certa. Gente, só existe 2 maneiras de interpretar a Bíblia. A Bíblia enquanto um documento judaico. A maneira errada e a maneira judaica. Quando eu falo a maneira judaica, eu não estou puxando a sardinha para o lado dos meus irmãos judeus. Estou dizendo o que Paulo disse. Eu me aproprio da palavra do Shaul, do Paulo, que tem muito mais autonomia e autoridade para vocês do que eu. Ele diz, os oráculos foram dados a eles, as promessas. A eles são os patriarcas. Quer dizer, se a gente não olhar para Israel e contextualizar Israel, não olhar para a Bíblia e contextualizar a Bíblia, não olhar para a língua que a Bíblia foi escrita e contextualizar a língua, nós vamos derrapar e, como acontece na maioria das vezes, criar heresias, criar apostasias e criar doutrinas falsas, tá bom? Então, o meu compromisso é, primeiro, com Jesus, o Messias. Sou um seguidor dele e eu tenho um compromisso total, sem tutibiar, com o meu rabino, o rabino que é responsável por minha vida em primeira instância, em primeiro grau. Depois eu tenho um compromisso com os professores, com os meus professores, as pessoas que me ensinaram e que sabem o que estão dizendo. E são pessoas que têm respaldo bíblico, que têm preparo humano para falar o que falam, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o cronograma. Nós teremos no cronograma as 54 porções da Bíblia. Teremos os 7 níveis, ou os 7 métodos de interpretação, tá? Métodos de interpretação de Hillel. Para quem não sabe quem é Hillel, eu vou tentar situar vocês. Hillel é o avô de Gamaliel. Na história judaica, nós temos Hillel o grande, Hillel o pequeno, e tem o Gamaliel. O Gamaliel era neto de Hillel. Tá bom? Então esse Hillel foi muito importante. Ele formulou técnicas de interpretação bíblica, principalmente usadas no Novo Testamento. Se você colocar elas, aplicar elas na hora de entender o texto do Novo Testamento, você vai ter sucesso. Tá bom? Técnicas que Jesus usou, técnicas que muitos comentaristas e estudiosos hoje usam, e os próprios discípulos também. Você vai ver o próprio Paulo usando essas técnicas, porque Paulo, de certa forma, queridos amigos, alunos e irmãos, ele é oriundo dos ensinamentos de Gamaliel. E Gamaliel é neto de Hillel. Então existe o Massori. O Massori, na tradição hebraica, é quando um pai passa para o filho, o mestre passa para o discípulo aqueles ensinamentos. Isso vai sendo passado de pai para filho. Tá certo? Aí nós teremos o quê? 4 níveis de interpretação bíblica. Isso é uma aula à parte. Isso é uma aula fantástica. Qual é o primeiro nível? Pshat, sentido literal. Segundo nível é o Remex, que é o sentido homilético e exegésico, né? Entra mais a homilética. Aí você tem o Drash, que daí surge a palavra Midrash,
para quem tem me acompanhado no meu canal há alguns meses e para quem vem me acompanhando aí há mais de 7 anos, eu sempre uso a expressão midrash. Vamos fazer um midrash do texto, vamos fazer um midrash da paraxá. O que eu estou dizendo? Fazer uma comparação de textos, fazer uma colocação, comparar um texto com outro texto, tirar novas ideias, extrair, investigar. Isso é o que nós chamamos de midrash, tá bom? Aí nós temos a tipologia dos mandamentos, também já dei essa aula aqui para alguns alunos. E aí nós temos o sentido literal, o sentido homilético, exegético, né? E investigativo, e nós temos o sentido do mistério, que nós chamamos de sod. Então essa é a tipologia dos mandamentos que nós vamos trabalhar com vocês. Nós vamos orientar vocês a aprender a interpretar a Bíblia no seu sentido mais profundo. Claro que isso é um exercício que leva tempo, leva muita leitura, leva tempo gasto com estudo bíblico. Não é do dia para a noite, tá bom? Aí nós vamos falar sobre a Alahá dos apóstolos, a tão famosa Didaquê, que alguns chamam de Didarrê, né? Que doutrina é essa que os apóstolos aplicavam para orientar tanto os irmãos gentios que estavam vindo, quanto os irmãos crentes judeus que eram zelosos da Torá? Então é muito importante entender um pouco sobre a doutrina dos apóstolos. E mais uma vez eu afirmo e reafirmo. Os apóstolos fundamentaram suas doutrinas, seus ensinamentos, nos ensinamentos do Eterno, que vinham através do Mashiach. Eles usavam tanto a Torá, usaram também os ensinamentos e as midrashim, os midrash de Yeshua. Então, eles não seguiam exatamente como os judeus zelosos seguiam. Não, eles fizeram uma espécie de reorientação, readaptação da Torá, para que eles não pudessem colocar peso demais nos ombros daqueles que não eram judeus. Você pegar isso, esse peso da lei, da Torá, dos mandamentos da Torá, esse conjunto de leis, e colocar nos ombros de alguém que acabou de aceitar Jesus e entrou na congregação, é um erro terrível, que inclusive as pessoas cometem hoje. Bom, aí nós vamos falar um pouco sobre a ética dos pais. A ética dos pais é um brinde que nós vamos colocar nesse curso. São ditos dos sábios de Israel, e a Ética dos Pais é um livro pequeno, mas é muito relevante estudar a Ética dos Pais, tá? Eu sempre tenho feito alguns vídeos trazendo aí trechos da Ética dos Pais. Nós teremos uma matéria que eu considero relevante. Não existia essa matéria. Eu elaborei essa matéria para colocar no nosso curso. Religiosidade e seus aspectos rudimentares. Ou primários, que eu usei a palavra primários, né? A religiosidade no mundo e os aspectos primários dessas religiões. E o que essas religiões afetaram ou podem afetar o cristianismo. Então nós temos aí o cristianismo no século I, no cenário, daí a gente vai caminhando até o século III, IV, V da Era Comum, a coisa vai se modificando. Nós temos mais ou menos até 1700, 1600, um vácuo, né? Uma época das trevas para nós também, que nós não enxergamos aí então, onde foi parar essa igreja primitiva. Então a gente começa a entender que algumas religiões da época e algumas mitologias e filosofias, elas influenciaram alguns cristãos. E até hoje, dentro de algumas crenças que nós vemos as pessoas pregarem, alguns irmãos ainda têm algumas ideias que foram passadas pelos seus líderes erradamente. Ninguém passa engano para os outros com a intenção de passar engano. Ninguém ensina algo errado intencionado. A maioria das vezes nós ensinamos algo errado por ignorância. Nós passamos um conhecimento, muitas vezes que nós recebemos ele no pacote, todo prontinho, e não passamos ele porque nós queremos passar errado, porque foi de forma errada nós aprendemos. E aí, essa matéria religiosidade, seus aspectos, né, primários, vai nos levar a entender algumas coisas, como o Natal, que é uma crença pagã que hoje tem uma força absurda, né, no nosso país. Entendemos o Ano Novo. Por que o Ano Novo, para nós agora é em janeiro, se era em abril? E por que o judeu tem o Ano Novo lá em setembro para outubro? Por que os calendários são diferentes? Então tudo isso foi uma influência dessas religiões e dos princípios dessas religiões que foram se achegando a essa ideia de cristianismo, né? Quando você aprende certo, algumas coisas vão ficando irrelevantes, vão ficando relativas. E aí você não dá tanta importância quanto você dava antes para essas coisas. Você começa a dar mais importância realmente à Bíblia na sua essência. E isso é maravilhoso. Gente, no segundo semestre, Moré, você vai dar alguma coisa do segundo semestre para a gente nesse seminário de introdução do curso teológico? Sim. Nós vamos trabalhar um pouco da cultura hebraica,
A cultura hebraica eu quero trabalhar mais nessa perspectiva aqui do tópico 2 do segundo semestre, que eu coloquei cultura hebraica e coloquei a diáspora e o movimento sionista. Até chegar a falar da diáspora e do movimento sionista, que foi um grande fortalecimento para o reconhecimento do Estado judeu em 1948, 14 de maio, eu vou introduzir um pouco de cultura hebraica até para você entender o Brasil. O Brasil tem muito aspecto judaico, uma história judaica bonita que foi encobertada, que foi escondida, né? E aí muitas vezes você não sabe. Nós vamos falar um pouco sobre cultura hebraica no Brasil e no mundo, tá? A diáspora e o movimento sionista, e aí a gente não vai poder dar uma aula demonstrativa de hebraico, porque o hebraico é só no segundo semestre. Porém, eu posso apresentar mais ou menos o cronograma do curso de hebraico que vocês vão estudar. Como é que vai acontecer esse curso de hebraico, tá bom? O que vocês vão aprender? Eu já adianto que para chegar em verbo, você tem que estudar pelo menos um ano. Então, esses 6 meses você vai conseguir ler alguma coisa, escrever alguma coisa, já vai aprender muitas palavras, vai ter um vocábulo muito bom de hebraico, porém você não vai ficar expert em hebraico em 6 meses, tá bom? Vamos com calma, não dá para aprender. Se eu falar aqui que você vai ficar um expert em hebraico em 6 meses, é mentira. Qualquer curso aí fora que diz que você vai ficar um expert em hebraico em 1 ano é mentira. Não existe nenhuma possibilidade de você ficar um expert em idioma nenhum em apenas 1 ano. Você tem que estudar no mínimo 3 anos, tá bom? Quem dá aula de idioma e quem faz idioma sabe do que eu estou falando, tá bom? E toda língua tem sua gramática. E você não aprende gramática do dia para a noite. A nossa gramática portuguesa a gente apanha, quanto mais uma gramática de uma língua semita. Morel, e o que mais você quer compartilhar com a gente nesse vídeo? É um vídeo introdutório, é uma introdução. Eu quero trazer para vocês também a importância do Evangelho de Cristo. E eu estou falando do Evangelho de Cristo. Quando Cristo pisou na terra, não tinha Mateus, não tinha Novo Testamento. Mas ele pregou o Evangelho. João Batista pregava o Evangelho. E depois os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Mas o Evangelho propriamente dito, que nós temos, os Evangelhos sinópticos, não estavam escritos. E aonde eles tiraram respaldo? Baseado em que elaboraram os seus sermões? É isso que é importante entender. Baseado na lei e os profetas. Eu sempre gosto de lembrar a parábola do rico e Lázaro. Olha o que o pai Abraão está dizendo lá na parábola. Eu não sei se o pai Abraão é um anjo, se o pai Abraão é um arcanjo, não interessa. Aquele ser que está ali representado na parábola que Yeshua conta, ele disse, eles têm lá na terra a lei e os profetas. Ouçam, se não ouvirem, se não aprenderem, se não respaldarem a sua fé, o seu temor a Deus e a sua aceitação no Messias através das Escrituras Sagradas, tampouco acreditarão que um anjo, uma alma penada, um sinal aconteça para persuadi-los. Então, evangelho não é persuasão humana, não é fábula humana, evangelho é escritura. Quando você fala de evangelho, você lembra do que Jesus falou, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você não conhece as Escrituras, e eu quero dizer que Jesus conhecia muito bem, os discípulos também, tá? João Batista também, porque ninguém ali era leigo, eles sabiam as Escrituras e citavam o tempo inteiro. Se você tem esse conhecimento das Escrituras Sagradas e do poder de Deus, fica tranquilo que você vai arrebentar, vai ser um bom discípulo, vai ser um bom pregador, vai ser um bom professor de escola bíblica, vai ser um bom seguidor de Cristo, contextualizado e preparado para manusear a palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou falar muito sobre isso. Qual é a base escritural do Evangelho? O Evangelho, meu irmão, não caiu da chuva. O Evangelho não foi instituído pelo imperador romano, Constantino. O Evangelho também não foi uma ideia que Jesus tirou da cabeça dele do dia para a noite. Ele veio com uma missão muito pronta, uma missão pré-determinada, tá? Muito bem elaborada. O Pai deixou tudo pronto. Jesus não veio despreparado. E foi muito bem preparado humanamente também. Estudou, a mãe dele era ótima, era uma mulher com certeza culta, era simples, mas era uma mulher culta. O seu pai também ensinou princípios poderosos. Então ele foi muito bem preparado, tá bom? Critérios de abordagem do Novo Testamento, eu sempre gosto de falar isso. Qual o critério que eu vou usar para abordar uma elaboração de uma mensagem, de um estudo no Novo Testamento? Nós vamos falar sobre isso. Critérios de abordagem bíblica, tá? Qual era a doutrina dos apóstolos para os judeus e qual a doutrina dos apóstolos para os gentios? É importante isso, irmãos. Tem que saber disso. E por que escola de profetas? Eu respondi para vocês. E eu peço a vocês que carinhosamente leiam o capítulo de Atos 19, do verso 1, de preferência até o verso 22. Paulo chegou lá, os irmãos, eles estavam batizando ainda no batismo de João Batista. Eles não sabiam nem o que era a manifestação do Espírito. Eles não provaram a manifestação do Ruach Kodesh. Estavam aquém. E Paulo falou, peraí, vocês não aprenderam ainda isso?
não receberam o Espírito Santo, não profetizam ainda, não falam em língua. Quer dizer, peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é uma escola de profetas. Deixa eu dar uma formação para vocês aqui espiritual, sobre inclusive dons, é o que ele está falando aqui. Então, muito bem. Então é isso, irmãos. Aqui é uma rápida introdução, uma rápida abordagem sobre o que vai acontecer em 2021. E o seminário começa agora em dezembro. Antes de terminar o mês de novembro, eu já estou lá no ar. Estou com vocês lá, esperando vocês na sala. Quem não se inscreveu ainda para o Seminário Bíblico Escola de Profetas, inscreva-se. Quem não é associado ainda da Associação Escola de Profetas, associe-se. Associado tem 100% de cobertura em todo o Seminário Bíblico Escola de Profetas. Moré, o Seminário Bíblico Escola de Profetas, ele é que ano? 2020. Você vai receber um certificado do ano de 2020, Seminário Escola de Profetas, porque todo ano a gente faz. Bom, aí você vai, o ano que vem, estudar o curso teológico intensivo. Aí lá você vai estar no curso teológico intensivo 2021. Tá bom? Então, Escola de Profetas, venha para o seminário. Eu vou dar mais uns 2 vídeos aí introdutórios até o dia do seminário. Vou fazer mais alguns 2 vídeos explicando algumas coisas mais sobre o seminário, tá? Você vai poder estudar no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, que eu vou usar o grupo de Telegram para quem tem Telegram e quiser. E você vai poder usufruir dos vídeos gravados no canal, já vai ficar para você lá. E vai poder também usufruir de lives, tá bom? A gente vai fazer lives. E mesmo quem não gosta de entrar em live, que não usa Facebook, não usa Instagram, a gente grava a live, guarda o link e você acessa depois, porque vai ficar gravado, tá bom? Então é isso. Sejam bem-vindos. E eu quero deixar um forte abraço e um shalom. E parabenizar os alunos que já estão inscritos no curso teológico e no seminário. Tá bom? Moré, se eu quiser fazer só o seminário, obrigatoriamente, eu não quero fazer o curso teológico. Faça só o seminário, você vai aprender muita coisa aí já nesse seminário de introdução. Então, o meu shalom e até daqui a pouco.